Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e nós vamos falar sobre tecido nervoso, né? Então, o que a gente vai falar do tecido nervoso? Primeiro, as características gerais. A gente vai falar das diferenças entre axão e dendrita. A gente vai falar das classificações, dos diferentes tipos de classificações que eu posso dar para as neuronas. A gente vai falar aqui dos componentes da neuróglia. A gente vai falar das funções do astrocito e dos oligodendrocitos. A gente vai falar dos componentes da substância gris e da substância branca. A gente vai falar da baina de mielina. E a gente vai falar também da embriologia do sistema nervoso, assim como as capas da retina e da córnea. A gente vai abranger dois assuntos, eu não vou dizer novos, porque em anatomia a gente chega a ver o recorrido ao aspecto da função do líquido cérebro-raquídeo, mas as professoras estão pedindo para você saber de barreira hematoencefálica, até que é um tema importante. Eu vou dizer, normalmente eu digo que não tem nada a ver, mas esse aqui sim é um tema que é deveras importante, tá bom? Então, começando. Eu não vou fazer pergunta inicial não, tá? Só para ficar claro. Eu quero aproveitar o tema para poder desenvolver melhor. Então, a primeira coisa que a gente vai ter, e agora que eu estou procurando o passador. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui, quando a gente estiver falando do tecido nervoso, é o quê? Então, a gente tem como característica conceitual de tecido nervoso, a gente tem que é uma associação de células neuronais, neuróglias, que tem escassa ou nula substância intercelular, certo? Isso aqui é importante. Então, a gente sabe que é uma associação de células neuronais e neuróglias que tem escassa ou nula substância intercelular. Qual é a função do sistema nervoso como tal? Duas funções básicas. Primeiro, responder estímulos, a gente vai chamar de responder estímulos, excitação. E transmissão do impulso elétrico, do impulso nervoso, a gente vai chamar de condução. Então, o sistema nervoso está especializado para fazer o quê? Excitação e condução do impulso nervoso, tá? Excitação, respondendo aos estímulos, e a transmissão do impulso nervoso, condução. Aqui a gente pode fazer aquela anedota que o pessoal costuma... Quem já viu Chaves, né? Quem nunca viu Chaves, atira a primeira pedra. Eu via Chaves escondido, porque a minha mãe dizia que Chaves emburrecia a pessoa. E aí, o que acontece? Então, a gente tinha que entender o seguinte... Não sei se vocês já viram aquele episódio do Chaves, que eles estão brincando, eles descobriram um martício percutor, que é aquele martício que você dá a pancadinha num lugar específico e a pessoa dá um reflexo, né? É bem tranquilo para a gente poder entender que o martício percutor ele vai causar um estímulo, na qual vai ter uma distensão muscular e você vai ter um reflexo de estiramento, tá? Então, isso é um exemplo de excitação, tá? Só para vocês terem uma ideia. E transmissão do impulso nervoso, a gente sabe que entre uma neurona e outra neurona, ou seja, entre um corpo neuronal e outro corpo neuronal, precisa ter um impulso nervoso que vai ser dado através dos axônios, ou seja, dessas fibras, que elas estão cobertas de mielina para poder levar na velocidade mais rápida possível, tá? Dentro das classificações, a gente vai ter as neuronas, né? As neuronas, que são células do parênquima, do tecido nervoso, e as células gliares ou da neuróglia, que são células que vão formar o sostém. Tá? Então, mais uma vez, neuronas são as células do parênquima. Quando a gente fala parênquima, a gente está falando quem define função. E as células que são gliares ou neuróglias, elas são aquelas que vão dar sostém. Tá? E isso também é importante. Aqui as células que a gente vai encontrar no tecido nervoso, então olha só, eu tenho astrocitos, oligodendrocitos e glias. A gente vai também encontrar células de Schwann, anficito, telocito, que são as neuróglias. Aqui muito importante que a gente tem que entender, e eu vou falar disso mais na frente, mas você já tem que entender o conceito de plasticidade. Então, plasticidade é o quê? É a capacidade que tem a neurona de aumentar de tamanho, número, prolongações, para poder fazer uma nova conexão, tá? E com isso ela pode aumentar a prolongação, a longitude, para ela manter um contato com uma outra neurona. Então, eu sempre dou o seguinte, imagine que eu tenho uma neurona A, que está conectada com C, e que tem uma neurona B no meio, certo? Então, eu tenho A, B e C. O que acontece? Vamos dizer cargas d'água que a neurona B morre.
teve um infarto, você já sabe que o sistema nervoso não se regenera. Não se regenera. Morreu, tchau. E aí, o que acontece? Qual é o detalhe? Então, só que A continua querendo se comunicar com C. Como é que ele vai fazer isso? Ele não pode duplicar, não pode se dividir, porque lembre que o sistema nervoso, lá no ciclo celular, ele vai para G0. Ou seja, ele sai do ciclo celular, basicamente. E se ele está em G0 e ele, que é uma posição estacionária que não vai ter divisão nenhuma, então eu já sei que toda célula nervosa ela é única. O que ela pode fazer é o quê? Ela usar plasticidade. Então, A, para entrar em contato com C, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar as prolongações dela para poder chegar em B, e B vai aumentar as prolongações dela para encostar em A. Não tem limite de distância? Não. Só? Não, só vai. Tá? Então, isso é importante. Isso é plasticidade. Tá? Então, conceitualmente, a neurona ela tem a capacidade de aumentar o tamanho do seu corpo e o número de prolongações em contato com as suas prolongações e longitude de suas prolongações. Isso aqui, em outras palavras, é justamente aquilo que eu falei. Tem na neurona A, B e C, aí a neurona B morre, A continua querendo entrar em contato com o C. Então, o que ela vai fazer? Aumenta as prolongações dela para tentar chegar em B. E B tem também. E aí, quando eles se encontram, pronto. Aí foi feito o quê? Isso aqui é um efeito de plasticidade. Elas não aumentaram, não teve divisão, não teve porcaria nenhuma. O que teve foi o aumento das prolongações. E para gerar um novo contato. Esse efeito de prolongação é o quê? Várias células se multiplicando? Não tem. Não. Anula. Anulei. Aqui o que acontece é o seguinte: o que eu estou tendo é o quê? Eu estou aumentando a minha margem do meu citoplasma. É outra coisa. Não estou dividindo porcaria nenhuma. Estou aumentando. Olha só, e aqui justamente o que eu tinha falado para vocês, eu já tenho que saber o seguinte: no ciclo celular, eu tenho mitoses, G1, e isso aqui, quando eu entro em G1, eu já estou na interfase, G1, S e G2 volta para a mitose. O que acontece? Tem algumas células que, depois que elas enfrentam a primeira mitose, elas já vêm para G0, que a gente chama que são células estáveis ou quiescentes, tá? Células estáveis ou quiescentes. Sistema nervoso, adivinha, é uma dessas células que entra nesse estado de quiescência, ou seja, não vai se dividir. Porque para poder me dividir, eu tenho que estar dentro do ciclo celular. Aqui eu saí do ciclo celular. Então, não vai rolar divisão, tá? Então, por isso que eu falo. Tem algumas células, como os hepatocitos, tem células musculares também, que elas entram em G0. Elas estão tão especializadas que elas não conseguem se dividir, tá? Então, o sistema nervoso, as células que compõem o sistema nervoso, na sua maioria, tem que falar isso, né? Tem algumas células do sistema nervoso que ainda conseguem se dividir. Mas a sua maioria, esmagadora maioria, a gente faz e entende como regra que não se divide, tá? Aqui, morfologicamente, o que a gente se identifica nas neuronas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu tenho o corpo celular, que a gente vai chamar de soma, tá? Corpo celular ou soma. No corpo celular, a gente está presente o quê? O núcleo, e está aparecendo as dendritas, tá? Então, eu tenho o núcleo, centralmente, e tenho as dendritas. O que acontece? O corpo celular ou soma, ele se continua com uma prolongação. Essa prolongação a gente vai chamar de quê? São os axônios. Então, os axônios. Se vocês verem aqui, tem uma estrutura, uma cubierta, que é lipoproteica, que ela está aqui representada de amarelinho. Amarelinho, e no centro tem uma bolinha laranja. O que é isso? Isso é a baina de mielina, certo? E o que é a baina de mielina, mais uma vez, é uma estrutura lipoproteica. Depois vocês vão ver o grau de proporcionalidade de cada um, mas ela é mais lípido do que proteína. O que eu tenho que saber? Eu já sei que é o seguinte, que sem essa baina, a condução do impulso nervoso vai ficar enlentecida. Então, eu já sei que eu preciso da baina de mielina para que o impulso nervoso seja rápido, porque ele tem a característica de ser um impulso saltatório. Se ele não for esse impulso de característica saltatória, impossível. E aqui eu vou parafrasear mais uma vez, para quem não viu o filme, assistiu o filme Óleo de Lourenço. Ele fala justamente de um menino que tem adenoleucodistrofia, que é o quê? Que é uma doença
que faz com que haja degeneração da vaina de mielina. E o que acontece? Qual é o resultado disso? A pessoa pensa, mexe meu braço. 5 horas depois ele consegue mexer o braço. De maneira torta, fraca. 5 horas depois, porque demora tudo isso para poder o impulso nervoso chegar no braço dele para ele poder fazer alguma coisa. Certo? Então, para você ver. Só que se for num prazo normal e corrente, se tivesse vaina de mielina, praticamente a gente não se dá conta de quanto tempo leva, né? Porque é questão de fração de milissegundos. É tão rápido que a gente não se dá conta. Eu penso em fazer alguma coisa, já faz logo. Entendeu? Agora, imagina uma pessoa que não tem a mielina. Eu achei que era ela. O quê? A deficiência da mielina ou a destruição da mielina. Qual é a destruição da mielina? Mas é outra doença. Adenoleucodistrofia. E a esclerose? Não, aí é outra coisa. A adenoleucodistrofia é a degeneração da vaina de mielina, que vai resultar numa baixa condutibilidade. Aí é outra coisa. Esclerose múltipla é outra coisa. Não, ele está falando de esclerose lateral amiotrófica. Aí outra coisa. Outro padrão, outra etiologia. Então, olha só, dentro das neuronas, funcionalmente, elas vão sintetizar alguns elementos. Então, olha só, já sei que para consumo interno, elas vão sintetizar proteínas. Como neurotransmissores, aminas e polipéptidos. E péptidos, alguns vão ser sintetizados e vão ser exocitados como produto de exportação. Aqui a gente está falando várias palavrinhas que parecem ser complexas, mas dá para entender, né? Por exemplo, quando a gente fala de aminas e polipéptidos, o que é um polipéptido? Que tem que ter mais de 10, o quê? Mais de 10 aminoácidos. E o que é um péptido? O que é um péptido? Certeza que é um péptido tem que ter menos de 100 aminoácidos. Péptido. Tá? Então, pronto. Isso aqui tá dentro daqueles conceitos básicos que eu peço para vocês olharem lá nas primeiras aulas de histologia. Que eu falo. O que é um péptido, o que é um polipéptido, o que é uma proteína, o que é... Sabe? Então, isso aqui está dentro disso. Dentro do sistema nervoso, uma das coisas que eu tenho que saber é o que é sinapse, porque a gente vai falar de sinapse o tempo todo. Então, o que é a sinapse? Sinapse é um espaço através do qual se deve passar o impulso nervoso para ser transmitido para outra célula nervosa. Então, isso é sinapse. E isso só acontece mediante liberação de neurotransmissores. Se eu não tiver liberação de neurotransmissores, eu não tenho como passar para, por exemplo, porque no sistema nervoso, vocês vão ver que eu tenho uma fibra que é pré-sináptica, ou seja, que ela vem antes dessa sinapse, antes dessa hendidura, e eu tenho uma fibra pós-sináptica. Por isso que a sinapse é a transmissão do neurotransmissor de uma fibra para outra, para mandar o impulso nervoso. Aqui, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber aqui como é que se chama a neurona, o citoplasma e a membrana plasmática no sistema nervoso, que vão receber outros nomes. Então, a membrana plasmática a gente vai chamar de neurolema. O citoplasma a gente vai chamar de neuroplasma, certo? Então, tem neurolema e neuroplasma, certo? Neurolema, neuroplasma. O que acontece? Dentro das características histológicas do corpo da neurona, que a gente vai falar agora do soma, corpo da neurona, as características histológicas, a gente já sabe que tem um neurolema, neuroplasma e núcleo. Isso a gente está falando de quê? Do corpo ou do soma. As características do neuroplasma, a gente já sabe que possui inclusões como melanina, lipofuscina e algumas organelas. A tinção, o que acontece? Eu coloquei aqui a primeira tinção que é bem utilizada no sistema nervoso é a tinção de tionina. Por quê? Porque aqui a gente vai ver o quê? A gente vai ver grumos, basófilos ou grãos de micelo, ou substância tigróide. Isso por que a gente não fala comumente? Porque essa tinção, ela praticamente está em desuso. Mas o livro, como sempre, ele vai procurar tudo. Não tenho a mínima ideia. Assim, eu julgo que por ser substância tigróide parece com uma cor de um tigre, mas isso aqui é só uma especulação. Não sei, tá? Então, mais uma vez. Não, isso aqui tem que baixar um aplicativo de medicina para ela ainda.
Tá? Então, os sais de prata, eles vão se ver neurofibríceas, citoplasmáticas, e com a técnica de hematoxilina e eosina, a gente vai ver um neuroplasma basófilo de núcleo láxeo e com núcleo. O impulso elétrico se transmite de neurolema, que é o único eletricamente polarizado, porque o neurolema vai ser positivo extracelular, negativo intracelular. Então, características histológicas de quem agora? A gente vai falar dos axônios e das dendritas, tá? Então, os axônios eles vão ser largos de diâmetro constante, enquanto que as dendritas são curtas e têm um diâmetro variável. Aqui, o axônio e colaterais, enquanto que as dendritas, elas com ramificação progressiva em sentido distal e espina. O que é isso? Então, por exemplo, assim, olha só, essa aqui é que nos interessa, que são dilatações e ramificações que elas aumentam com a idade e a aprendizagem. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você aperfeiçoa a tua cabeça, maior quantidade de dendritas você vai ter. Isso é o que nos interessa. Isso é o rolê de nossos caminhos neurais? É, isso. Então, isso aqui é importante. Por isso que tem gente que diz assim, e quando a pessoa fica vai ficando mais velha, vai ficando mais difícil de aprender. Não necessariamente. Porque se tu tem uma bagagem forte, se você é uma pessoa que sempre estudou, quanto mais tempo passar, mais foda você vai ficar. Agora, faz todo sentido se você parar para pensar. Se você nunca estudou direito, você querer aprender as coisas de um dia para a noite, não funciona assim. O organismo não funciona assim. O organismo precisa de tempo. Tempo. E aí, o que acontece? Aí que reside a diferença entre uma criança e uma pessoa adulta. Porque a criança, você explica para ela uma coisa, ela já aprendeu. Por quê? Porque esses circuitos que ela está fazendo conseguem fazer associações muito mais rápido do que uma pessoa que é adulta. E eu vou falar, um adulto despreparado, um adulto que não tem o costume, não tem o hábito de estudar, certo? Então, isso é que a gente tem que tentar procurar fazer sempre, aumentar nossas dendritas. E aí, o que acontece? O axon, por outro lado, eles são o quê? São perpendiculares e têm arborizações. Possuem um axonema, que é a continuação do neuroplasma, e um axoplasma, que é a continuação do neuroplasma. Por outro lado, o que acontece? A gente percebe que o quê? Que a gente vai possuir nas dendritas muitos ribossomas livres e muitas mitocôndrias, certo? Muitos ribossomas livres e muitas mitocôndrias. Agora eu vou falar de várias classificações, tá? Então tem classificação segundo a formação, segundo o tipo, segundo o tamanho, tem várias classificações dos neurônios. Então aqui a primeira classificação é de acordo com a função. Então eu tenho neurônios são receptoras, efectoras e conectoras. Eu sei que receptoras é todas aquelas neurônios que elas se especializaram em quê? Em receber um estímulo externo e passar para frente. Digo, olha, sentir frio, pronto, passa para frente. Então, receptor de Krauss. Sentir calor, receptor de Ruffini. Sentir dor, terminação nervosa livre. Então, isso que vocês têm que entender, que isso são neurônios, são tipos de neurônios, que elas se desenvolveram, elas se especializaram em quê? Em ser células receptoras. Continua sendo uma neurona. Então, isso é importante. Então, são aquelas que vão receber o estímulo. E aqui eu coloquei, eu posso falar retina, posso falar corpúsculo gustativo, posso falar corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Merkel, corpúsculo que eu quiser botar que seja, tem a função de receptora, eu já sei que é. Dentro das que são efectoras, então são aquelas que vão executar uma ordem. O que significa isso? Então, elas são as neuronas que elas estão conectadas diretamente à fibra muscular. Isso aqui está relacionado à placa motora. O que é a placa motora? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o núcleo, vou colocar aqui, núcleo mastigador do trigêmeo. Vai mandar fibras que vão para o músculo masseteiro. Essas fibras que vão entrar em contato com o músculo masseteiro, que eu já sei que é V3, elas entram em contato diretamente com o músculo masseteiro. Entre a neurona e o músculo, isso é a placa motora, porque ela, do estímulo dela, vai originar a contração que vai fazer que eu tenha o quê? O movimento. Por isso que a gente diz que são elas que vão executar a ordem. Que ordem é essa? A ordem de movimento, certo? E eu tenho as conectoras. As conectoras é o seguinte, são aquelas muitas vezes que eu tenho uma célula receptora e que elas vinculam a célula receptora com a célula efectora. Aqui, assim, essa aqui é a mais negligenciada lá na faculdade. Vou explicar por quê.
E se as professoras quisessem perguntar para vocês arco-reflejo, elas perguntariam e a maioria não saberia responder. Mas o que é um arco-reflejo? Arco-reflejo é justamente aquele exemplo que eu dei lá no início da aula do Chaves. Que a gurizada lá aprendeu a brincar com um martilho percutor, aquele martelinho que bate no pendão e tem reflexo de estiramento. Qual é o detalhe que vocês têm que saber dessa brincadeirinha aí? Essa brincadeira não é processada no cérebro. Essa brincadeira é processada na médula espinal. E ela vai para um caminho interessante, porque ela recebe o estímulo do martilho percutor, vai para a médula. Na médula, ou seja, essas fibras vão para a médula. Na médula, ela já dá uma resposta automática, que é para você dar o reflexo de estiramento. Esse é o mesmo reflexo que você tem, por exemplo, quando eu encosto em alguma coisa quente. Você já tira automaticamente, porque quando você encostou em alguma coisa quente, não foi processada no cérebro, ficou na médula. Chegou aquilo ali, já mandou você tirar. Então, tudo que é reflexo não é processado no cérebro? A maioria. Esses reflexos que são são muito rápidos, eles não dependem de processamento cortical. Eles são normalmente vêm de outro lugar, mas não da corteza. Tá? Então, esses dois reflexos que eu dei... Bebê também, que ele aperta a mão assim. Também. Não, esse é troncoencefálico. Esse é troncoencefálico. Tá. Olha só, dentro da classificação segundo a forma do soma, segundo a forma do corpo. Então, eu posso ter células que são granulosas, estrechadas, piriformes, piramidales e fusiformes, tá? Então, essas são. Aqui eu não tenho desenho ainda da piriforme e da fusiforme, porque eu sou muito perfeccionista, não achei nenhum desenho que me agrade ainda, certo? Classificação das neuronas de acordo com o seu tamanho. Então, olha só, aqui também não achei nenhum que fosse interessante, mas, conforme o seu tamanho, eu posso falar que são pequenas, medianas, grandes e gigantes. Aqui o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que eu posso juntar essas classificações. E, ó, presta atenção aqui, ó, tem piramidais e eu tenho gigantes. E aí, como é que se chama as células que estão localizadas na quarta neurona na área de Brodmann? Pois eu estou juntando dois tipos de classificação. Eu estou juntando a classificação segundo o tamanho e segundo a forma do soma. Então, são células piramidais gigantes de von Betz, que eu já sei que estão na área de Brodmann número 4, que é responsável pela corteza motora. Né? Então, é onde eu tenho os movimentos. Então, perceba aqui que a gente juntou dois tipos de classificação para falar de uma única célula. Certo? Pronto. Aqui é a classificação das neuronas de acordo com a quantidade de dendritas. Então, olha só, eu posso falar que ela tem características de ser unipolar, bipolar ou multipolar. E eu sei que aqui, de vez em quando, esse pessoal faz uma confusão dos diabos. Olha só, a unipolar, eu sei que ela está pegando aqui, ó, daquela prolongação ali inicial, o estímulo vem, percorre ela e vai sempre para um sentido. Não importa o que aconteça, vai sempre para um sentido. Enquanto que a bipolar, o que acontece? Aqui, claramente, eu percebo que ela tem dois polos, mas estão indo no mesmo sentido. Porque, olha só, ela vai ser interceptada pelo quê? Ó? Pelo soma. Então, passou pelo soma, saiu do soma, eu sei que é o quê? Bipolar. Multipolar. Agora alguém vai dizer assim, Wilson, e por que esse aqui é multipolar? Olha só, porque ela está no extremo, o soma está no extremo, e ele está recebendo vários estímulos de lugares diferentes. E aqui ele manda essa informação que está vindo de vários lugares diferentes em um mesmo sentido. Então, o que vai definir se é unipolar, bipolar ou multipolar é a posição do soma. O soma. Se o soma ele está de um jeito que nem o unipolar ali, que ele está ele não faz parte da via, vamos dizer assim, que a via pode passar sem atrapalhar, sem o soma atrapalhar, pronto, já sei que é unipolar. Bipolar, que é o quê? Quando ele tem que obrigatoriamente dar tem que passar no soma para poder seguir, então é bipolar. E multipolar, quando ele está em algum extremo, que ele vai pegar várias informações ao mesmo tempo, e eu vou falar que ele é multipolar. A classificação agora das neurônios, segundo a longitude do axão. Então, vocês veem que a gente está falando várias classificações. Então, quanto à longitude do axão, olha só, quando a gente falar de fibras de projeção, a gente está falando de algo que está indo de um ponto a outro e está muito longe, muito longe. Então, se eu sei que está saindo da corteza e vai para a médula, porra, tá longe pra cacete. Se vai da corteza para a médula, tá longe pra cacete. Se está indo da médula para a corteza, também está indo
tá longe pra caramba. Como é que a gente chama essas fibras que estão saindo da corteza da meta para a corteza? Fibras de projeção, que elas se projetam, elas vão muito longe, tá? E aí, o que acontece? Eu já sei que isso aqui, essas fibras de projeção, elas guardam lugar com uma estrutura que vocês conhecem bem, que é cápsula interna. Então, as fibras de projeção, obrigatoriamente, elas têm que passar por onde? Cápsula interna. Porque ela vai conectar quem com quem? Corteza e médula, médula e corteza. Mas tem que passar aí por quem? Cápsula interna. E aqui a gente vai ter a presença de neurona Golgi tipo 1. Neurona Golgi tipo 1. Nas fibras de projeção, que guarda relação com a cápsula interna e está fazendo conexão da médula com a corteza com a médula. Agora, as que eu gosto, tá? É o quê? É as que aumentam a complexidade do indivíduo, que é o que vai te deixar mais inteligente. Então, olha só. O que eu tenho que ver? Tem fibras de associação. Fibra de associação é aquela que vai unir estruturas do mesmo hemisfério, tá? Então, vou unir estruturas, então vai unir distintas estruturas de um mesmo hemisfério. Então, eu tenho ali meu hemisfério cerebral direito, e tem uma estrutura que conecta várias partes do mesmo hemisfério. Eu já sei que eu estou falando de quê? De fibras de associação. Por isso que eu bato palma várias vezes quando a Marcela, ela pega e fala assim, então por isso, tipo, uma coisa nada a ver. Nós estamos falando de osmose. Ela diz, então por isso que o elefante grande, não sei o quê, e ele tem a trompa, nada a ver. Ela faz uma associação bizarra. Mas isso é o certo de se fazer, porque você tá forçando uma conexão que, em teoria, não deveria existir, só pelo fato de você estar pensando de uma forma que você está saindo da caixa, que você está saindo do quadrado. E aí você consegue ir mais longe que outras pessoas quando você faz isso. E aqui eu tenho predominantemente neurona Golgi tipo 2, que essas são as neuronas que vão aumentar a complexidade do indivíduo. Então, sempre quando você vê alguém fazendo vou dizer assim, uma associação que você julga bizarra, você engole seco e diz assim, caramba, eu tenho que pensar uma associação mais bizarra ainda. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, quais são os componentes da neuróglia? Os componentes da neuróglia eu tenho o astrocisto, oligodendrocito, glioepitélio ependimário e a neuróglia. Neuróglia, o que acontece? Seja a micróglia. A micróglia, para vocês já saberem, a micróglia é a célula apresentadora de antígeno do sistema nervoso, tá? Então, micróglia é a célula apresentadora de antígeno do sistema nervoso. Então, se perguntarem qual é a célula apresentadora de antígeno do sistema nervoso, micróglia. Aqui, quais são as diferenças do astrocito protoplasmático e do fibroso? Aqui, o astrocito protoplasmático ele vai predominar na substância gris, ou seja, já sei que esse aqui, o protoplasmático, o astrocito, vai predominar na substância gris, enquanto que o astrocito fibroso vai predominar na substância branca. E essa é a coisa mais importante que vocês têm que saber. Que o astrocito protoplasmático está presente na substância gris e o astrocito fibroso está presente na substância branca, tá? Essa é a coisa mais importante que você tem que saber. Dentro das funções do astrocito, o que a gente tem que saber? Que eles vão participar do compartimento do sistema nervoso, que eles vão formar a barreira externa e a barreira hematoencefálica, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e constitui o velo pré-sináptico. E também tem a atividade macrofágica, não como a micróglia, mas ele tem alguma atividade macrofágica. E eles recaptam do espaço sináptico neurotransmissores que vão oferecer o componente pré-sináptico. Então, eles vão aproveitar o que ficou lá na hendidura sináptica para ser usado posteriormente. Para mencionar as funções do oligodendrocito, tá? Então, aqui eu tenho que lembrar o seguinte, aqui a maioria são escuros, e eu tenho que lembrar sempre que eu tenho dois tipos de oligodendrocitos. Oligodendrocitos perineurales e oligodendrocitos interfasciculares. Qual é a diferença dos dois? Aqui a professora vai encher teu saco e pronto. Aqui, ó, sabe aquelas perguntas de 50-50? Que tipo assim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. 50-50. O que significa 50? 50, se você meter o pé na jaca, você tem o quê? Vai tomar uma reprovação na cabeça. Porque é assim. Porque ou você sabe ou você não sabe. Porque é muito fácil dizer, isso aqui. A professora faz aquela cara, nossa senhora, que bosta. Aí você diz, não, é o outro. Eu digo, não, só tem duas opções, então não escolheu a errada primeiro. Então vamos lá. Guardem no coração. Quando a professora te perguntar qual é a estrutura do sistema nervoso central que é responsável por sintetizar a mielina do sistema nervoso central, oligodendrocito interfascicular.
Oligodendrocito interfascicular. O oligodendrocito interfascicular ele é responsável pelo quê? Por sintetizar mielina. Aonde? Sistema nervoso central. Quem sintetiza mielina no sistema nervoso periférico? Célula de Schwann. E se você errar isso, você perdeu automaticamente teu exame, porque ela vai perguntar isso. Você pode ter certeza. Elas vão perguntar, vem cá, quem é que é responsável por sintetizar mielina no sistema nervoso periférico? Aí você fala, qualquer coisa que não seja Schwann, CREO. Se ela te perguntar qual é a estrutura do sistema nervoso central que produz mielina, oligodendrocito interfascicular. Pronto, não tem outra possibilidade. Qualquer coisa que vocês respondam fora dessa linha tênue, vocês vão tomar uma reprovação na cabeça. Então, guarda isso aqui, certo? Então, vamos lá. O oligodendrocito perineural, ele é o quê? São prolongações em forma de dedo e ele vai regular a nutrição e excitabilidade neural. Enquanto que o oligodendrocito interfascicular, ele tem prolongações em forma de palo trapezoidal e ele é responsável por mielinizar as prolongações neurais na substância branca, certo? Isso aqui é bem importante, que quando a gente fala de mielinização é na substância branca. Na substância gris é amielínica, tá? Já começa daí. Isso aqui é aquelas coisas que são bem básicas e às vezes eu julgo que é tão imbecil que eu nem escrevi sobre isso. Porque é tão idiota que, tipo, pô, se você não sabe que a substância gris, que a gente tá falando desde o início, substância gris é o quê? Lugar onde eu tenho o quê na substância gris? Sinapses. E na substância branca eu tenho o quê? Condução do impulso nervoso. Para eu ter condução do impulso nervoso, tem que ter o quê? Baina de mielina. Então, uma substância é mielinizada, substância branca, e outra substância é não mielinizada, substância gris. Tá? Isso não está escrito, acho que deve estar escrito uma vez, eu botei perdido, mas é aquelas coisas imbecis, que eu fico assim, não é possível. Tá? Então, vocês têm que colocar isso bem. E isso aqui é outra coisa que reprova. Você falar que a substância gris ela é mielinizada, vai tomar na cabeça. Para mencionar quais são as funções do gliobitélio ependimário, eu já sei que epêndimo é revestimento e já sei que a função dele é o quê? Ele vai tapizar as cavidades do encéfalo e formar parte da barreira hematoraquídea. Aqui, o exemplo de um lugar onde eu posso encontrar esse gliobitélio ependimário é o quê? No aqueduto de Sívio, no epitélio de revestimento. Eu jurei que eu tinha apagado já esse troço. Está repetindo, olha só. Quais são os elementos que estão presentes na substância gris e na substância branca? Então, na substância gris, a gente tem corpos neuronais, prolongações amielínicas, né? Porque não tem mielina, quando a gente fala de substância gris, não tem mielina. Astrocito protoplasmático, oligodendrocito perineuralis, micróglia e vasos sanguíneos, tá? Enquanto que na substância branca, a gente vai ter o quê? Vai ter prolongações mielínicas, astrocitos fibrosos, oligodendrocitos interfasciculares. Eu tenho que lembrar aqui o quê? Ó, eu vou sempre revestir de mielina o quê? Substância branca. Faz sentido eu ter oligodendrocito interfascicular na substância gris? Se a substância gris não tem mielina, então é um negócio que é idiota, estúpido, é retardado, é coisa de gente trouxa, quem escreveu, quem falar isso aqui. Então, não posso, eu tenho que lembrar sempre, o oligodendrocito interfascicular é o quê? Ele vai produzir mielina. Aonde? Na substância branca. Então, você coloca essa porcaria na substância branca. Você não pode botar a substância gris. E eu tenho a micróglia, certo? Que a gente já falou que é o macrófilo. Aqui, para a gente ver, né, a função da mielina e quem produz a mielina, que aqui eu deixo bem claro quem produz a mielina. Primeiro, eu tenho que saber que o quê? Ó, quando eu não tenho mielina, eu vou ter baixa condutibilidade. Então, vai ter pouca condução. Quando o meu axônio está mielinizado, eu sei que ele vai ter o quê? Vai ter alta condução, altíssima condutibilidade. Em termos de porcentagem, 70% da mielina é lípido e 30% é proteína. Por isso que a gente fala que a baina de mielina é uma estrutura lipoproteica. E eu já sei que se é o nervoso periférico, quem vai produzir a baina de mielina, células de Schwann. Quem produz a baina de mielina no sistema nervoso central é o quê? Oligodendrocito interfascicular. Tá? Isso aqui se toma o tempo inteiro. Até tem espacinho aqui para a bomba. Tá? Eu já deixei espacinho da bombinha aqui, que eu já sei que alguém... Eu já sei. E tem alguém que vai entrar pelo cano. Ó, guardem aqui, ó.
esse espacinho que tá bem aqui, ó, o pessoal que tá em casa, ó, tá vendo? Vou até mostrar aqui, ó, esse espacinho aqui, ó, é dedicado para alguém que vai fazer besteira. Aqui, ó, estão vendo aqui, ó, esse lugarzinho aqui, ó, tá separadinho já para botar a porra da bomba. Certo? Pronto. Que eu sei que vai ter gente, ei, a professora me perguntou, fiz confusão. Vamos lá, quem origina as 3 vesículas primárias? A primeira coisa que eu tenho que saber é que as 3 vesículas primárias, elas aparecem na 4ª semana. Então, estamos falando agora da embriologia dos tecidos nervosos. Então, eu sei que na 4ª semana vai aparecer 3 vesículas. Quais são as vesículas? Eu tenho prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. O que acontece? O prosencéfalo vai dar origem a 2 estruturas. Ao telencéfalo e ao diencéfalo. O mesencéfalo dá origem ao mesencéfalo. E o romboencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. Então, essas são as 5 estruturas que vão aparecer na 5ª semana. 4ª semana eu tenho 3 vesículas, na 5ª semana eu tenho 5 vesículas. O que acontece? Então, eu já sei que o telencéfalo vai originar o quê? Os hemisférios cerebrais, tá? E os ventrículos laterais. Então, as 2 coisas que vão originar o telencéfalo são os hemisférios cerebrais e os ventrículos laterais. O diencéfalo são estruturas que a gente já falou, né? Estruturas diencefálicas. Ó, são 6. Eu já sei que são 6. São 6. 4 tem tálamo no nome. Então, eu tenho tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Pronto, já tem 4. Aí falta 2. Eu sei que a hipófise é uma estrutura diencefálica e o terceiro ventrículo é uma estrutura diencefálica. É simples, é babaca, é estúpido. É só saber. Se você sabe que o tálamo é uma estrutura diencefálica, você já vai lembrar de 4 coisas. Aí você só tem que lembrar que a hipófise é uma estrutura diencefálica, porque você vai lembrar, onde é que está a hipófise? A hipófise, ela está grudada no hipotálamo, pelo tacho hipofisário. Eu vou dizer, eu sou esperto. Se está ali uma do lado da outra, eu sei que o hipotálamo e a hipófise, eles estão vindo juntinhos. Estão vindo de encéfalo. Porque eu sei que vocês são espertos. Aí, o que acontece? O mesencéfalo vai originar o mesencéfalo e o aqueduto cerebral, o aqueduto de Silvio. O metencéfalo vai originar o quê? Vai originar a protuberância e o cerebelo e parte superior do 4º ventrículo. E o mielencéfalo vai originar o bulbo raquídeo e a parte inferior do 4º ventrículo. Aqui, eu só vou fazer aquela... Bom, você já sabe, quem já viu dando sala presencial já sabe, ó, romboencéfalo. Imagina uma estrutura romboidal, romboencéfalo. E aí eu já disse para vocês que qual é a tendência de vocês acharem por aí, né? Os homens, na maioria, só querem meter. Então, você lembra de metencéfalo. Depois, a gente tem os homens que são melosos, que são aqueles que mielencéfalo. Pronto. Então, você sabe, o primeiro tem metencéfalo, mielencéfalo, certo? Pronto. Bem simples assim. Olha só. Então, na 4ª semana de gestação, a gente já sabe que vai ter a origem do prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Aqui está bem bonitinho, para vocês verem o que está sendo formado, né? A gente dando um ultrazoom no tubo neural, para vocês verem como é que está sendo formado isso aqui. E quais são as capas da córnea. Então, as capas da córnea eu tenho aqui. Eu tenho um epitélio, eu tenho uma membrana de Bowman, eu tenho um estroma, membrana DCV e um endotélio. Aqui, o que acontece? Então, eu já sei que são 5 capas e eu vou ter um epitélio estratificado plano, não queratinizado, de espessor constante, tá? Isso aqui é o epitélio da córnea e as 5 capas da córnea. Aqui, quais são as 10 capas da retina? Já digo para vocês, isso aqui é extremamente imbecil, porque se você parar para ver, não é o bicho todo. E as pessoas não vão te perguntar qual é a especialização, elas só querem que você cite nominalmente, só para te causar pânico, terror e desespero. Mas o que acontece? Aqui eu já digo para vocês, tem 2 que eu já fiz vocês aprenderem já de cara, que é o quê? Segunda capa da retina é a capa dos fotorreceptores, conos e bastões. Então, essa é a capa dos fotorreceptores. Veja bem, nós vamos falar de 2 capas de 10, vai faltar 8. Então, eu já sei que a segunda capa é o quê? A capa dos fotorreceptores, conos e bastões. Eu sei que, olha só, a 8ª capa da retina vai ser o quê? Das células ganglionares. Células ganglionares. Então, ó, de 10, falta 8. Vamos diminuir mais isso. Vamos diminuir mais essa conta. A gente sabe que a primeira capa e a última capa a gente já sabe. Porque a primeira capa sempre vai ter que ser o quê? A desgraça do epitélio. Tem que falar de epitélio. Se não falar de epitélio, a histologia, você não é uma pessoa feliz. Tá errado. Então, primeira coisa que você vai falar, o quê? Epitélio. E se a gente tá falando do epitélio que tá no olho,
A gente vai chamar ele de epitélio pigmentário. Então, primeira capa, epitélio pigmentário. Já guarda aí que a gente já tem 3 capas, tranquilo, ninguém morreu, ninguém falta 7. Aí a gente já sabe que a última capa é a limitante interna, porque essa é a última capa, tá? Então pronto. Então agora o que a gente vai fazer para poder? Falta 6. Olha só, não falta muito, falta 6. A gente falou 4, falta 6. Agora vamos falar numa ordem. O que acontece? Então a primeira capa que a gente deu, o quê? Epitélio pigmentário. A segunda capa vai ser do cônus e bastões, que são a capa dos fotorreceptores. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer simplesmente ABC. E quando eu falo ABC, a gente vai falar literalmente ABC. Por quê? Atrás da TV, né? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Então, o que acontece? Aqui para nós, a gente vai tirar, a gente vai pegar, depois eu vou mandar para vocês eu vou tirar a foto disso aqui que eu estou fazendo, mas para quem tem a imaginação bem forte, eu escrevi na louça L, M, N, O, P. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou fazer aqui só para vocês acompanharem aí, para vocês verem. Que isso aqui é extremamente bizarramente fácil. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui a gente colocou aqui, ó. Eu coloquei L, ó, que eu vou fazer o alfabeto. L, M, N, O, P, tá? Eu tô fazendo justamente isso aqui. Para que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu tô respeitando o ABC, tá? Eu tô fazendo o ABC. O que é o ABC? Então, o ABC, eu só tô usando o ABC para me localizar quais são as capas da retina. Porque eu sei que só tem que falar 6. Porque as outras, eu sei. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar o M, a gente não vai usar, então a gente vai cortar o M. O O a gente não vai usar, corta o O. Aí, olha só o que ficou. Ficou o L, N, P. Aí, olha só, vamos lá. Eu tinha falado de epitélio pigmentário, a capa dos fotorreceptores, e agora esse primeiro L, a gente sabe que ele está do lado mais externo. Então, eu tenho L, eu vou falar, limitante externa. Nuclear externa. Plexiforme externa. Pronto, bacana. Já fomos mais adiante, falta 3. Falta 3. Agora, o que acontece? Eu já sei que o quê? Eu já sei que, obrigatoriamente agora, quando eu falar da plexiforme externa, eu volto a falar. Só que eu tenho que pular o L, porque eu já sei que a limitante interna é a última. Por isso que eu ensinei para vocês. A primeira coisa que eu falei, a limitante interna é a última capa. Então, você não vai falar L. Você vai falar o quê? Nuclear interna, plexiforme interna. Pronto, fechou. Do que eu cheguei na plexiforme interna, eu vou chegar na 7ª capa. E aí, você já sabe qual é a 8ª capa. Já sabe qual é a 9ª capa, que são as fibras do nervo óptico. E a 10ª capa é a limitante interna. Então, eu não tenho problema nenhum, eu só recorro ao ABC e vai dar tudo certo. Eu tenho que saber que eu tenho L, M, N, O, P, eu tiro o M, tiro o O, vai ficar L, N, P. Eu já sei que vai ser o quê? Quando eu falar epitélio pigmentário, capa dos fotorreceptores, cônus e bastões, aí depois tem limitante interna, nuclear, perdão, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa. Externa, porque é primeiro externa. Primeiro a gente está vendo de fora para dentro. Aí agora o que a gente vai ver? Nuclear interna, plexiforme interna, e a gente vai para as células ganglionares, fibras do nervo óptico e a última capa limitante interna. Certo? Mas começa falando que todas as estruturas são externas e depois eu vou para o que é interno. Certo? Simples assim. Isso aqui é nível retardado. Pronto. Então, olha só. Aí, depois, uma vez que ficou claro para mim isso, minha vida fica bem mais fácil. Certo? Então, a formação do olho. Assim, olha só, assim como a maior parte das estruturas, não sei por isso, talvez tenha sido por isso, mas a morfogênese acontece na 4ª semana de gestação, que é o fenômeno morfogênese, onde a maior parte dos aparatos e sistemas vão ser formados.
O olho não é diferente. Ele vai se formar no final da quarta semana de vida uterina, em cada lado do prosencéfalo, certo? Então, inclusive nessa hora, o ser humano parece um girino. Eu recomendo vocês darem uma olhada. Fica com cabeção assim, 2 olhos esbugalhados, tá? É bem bizarrinho. Pronto, essa parte aqui eu recomendo fortemente que quem está em casa vai tirando o print e vai jogando lá no grupo, porque essa parte não tem, tá? Isso aqui eu estou respondendo baseado no que a professora colocou, a responsável de cátedra colocou. Então, o que acontece? A gente tem o líquido cérebro raquídeo, ele vai ser produzido aonde, pessoal? Olha só. Primeiro, nos plexos coroideus. Essa é a resposta. Onde é que é produzido o líquido cérebro raquídeo? Nos plexos coroideus. Dos plexos coroideus vai para os ventrículos laterais. Né? E os plexos coroideus estão nos ventrículos laterais. Daí do ventrículo lateral vai para o terceiro ventrículo, quarto ventrículo e cisterna magna. Esse é o caminho simples de histologia que você tem que aprender. Na verdade, o que acontece? Os plexo coroideu está dentro dos ventrículos laterais. Aí do ventrículo lateral vai para o ventrículo lateral, vai para o terceiro ventrículo, vai para o quarto ventrículo até chegar à cisterna magna, certo? Então, só esses 2 primeiros aqui que são diretamente relacionados. Qual é o detalhe, então? Olha só. Coisas que a professora vai perguntar. Onde é que é produzido o líquido cérebro raquídeo? Plexos coroideus. Que estão localizados onde? Quarto ventrículo. Perdão, ventrículos laterais. Eu falei quarto ventrículo? Não esquece. Então, vamos lá, mais uma vez. Onde é que é produzido o líquido céfalo raquídeo? Nos plexos coroideus, que estão localizados onde? Nos ventrículos laterais. Nos ventrículos laterais. E onde é que é reabsorvido o líquido cérebro raquídeo? Nas vejosidades aracnoideias. Então, aqui é onde eu vou ter a reabsorção do líquido cérebro raquídeo. Aqui, esse card aqui que a gente já... Isso é de anatomia, a anatomia nossa de cada dia. A gente já sabe que o quê? Sendo bem específico, né? Porque aquela ali é a versão de histologia. Então, a gente sabe que vai começar nos ventrículos laterais, que os plexos coroideus estão nos ventrículos laterais. Tem que passar pelo agulheiro de Monro. Agulheiro de Monro vai conectar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo tem o aqueduto de Silvio, o aqueduto cerebral. No quarto ventrículo, não importa por onde eu vá, se é agulheiro de Lusch, Camarrendier e epêndimo, eu vou, qualquer um desses lugares, qualquer uma dessas estruturas que eu for, eu vou acabar voltando para o espaço subaracnoideo. Do espaço subaracnoideo, eu vou ser reabsorvido nas granulações aracnoideias e vão para as venas da dura mater. Esse é o caminho que vai fazer o líquido cérebro raquídeo, certo? Simples assim. Agora, olha só, presta atenção aqui na fotinho. Que aspecto tem o líquido cérebro raquídeo? Ele tem água de roca. O que é água de roca? Água de roca é água de nascente. Já viram água de nascente? Como é que é? A água de nascente é transparente, de preferência não tem sangue, né? E é inodora. Então, essas são as características que tem que ter o líquido cérebro raquídeo, e está aqui, ó, do ladinho aqui. Então, tem que ser água de roca, transparente, sem sangue e inodora. Tá? Não tem que ter cheiro de nada. Qual é o objetivo que tem o líquido cérebro raquídeo e explicar a sua importância, certo? Então, vamos lá, primeiro lugar. A importância que tem da gente obter o líquido cérebro raquídeo é para o quê? A gente obtém o líquido cérebro raquídeo através da punção lumbar. E a importância é para avaliar a composição e o aspecto do líquido cérebro raquídeo e para diagnosticar enfermidades. Então, essa é a importância que a gente tem de fazer a punção lumbar, certo? A punção lumbar, vocês já estão vendo aqui, né? O indivíduo tem que ficar desse jeitinho ali. É um procedimento que vai se introduzir uma agulha na parte inferior da coluna vertebral, de preferência seja por debaixo da L1 e L2, porque você sabe que ali ainda tem médula espinal, né? Você vai dar merda. Então, você vai fazer por debaixo desse nível, você não vai fazer lá em cima. Ó, inclusive tá aqui, ó, se vocês olharem bem aqui, ó, médula espinal, né? Aí ele tá fazendo aqui, ó, lá em L4. Não, 2 por debaixo. Tem 2 aí? Uma, 2. Tá? Então, a gente já sabe que esse aqui é um procedimento adequado para extrair líquido cérebro raquídeo. Qual a importância? Avaliar a composição e o aspecto do líquido cérebro raquídeo e para diagnóstico de patologias. Tá? Que elementos se busca no líquido cérebro raquídeo? Olha só, se a gente vem em busca de glóbulos brancos, a gente está procurando algum sinal de infecção. Tem aumento de glóbulo branco, você tem sinal de infecção. Se eu procurar proteínas, glucose, bactérias, eu estou buscando doenças específicas, tá? E tem doenças que ela tem, assim, tem um aumento de glucosa no líquido cérebro raquídeo, sim. Tem doenças que cursam com aumento de proteínas no líquido cérebro raquídeo, sim.
Inclusive, tem doenças que cursam com aumento de aminoácidos no líquido cérebro-raquídeo, sim, como o triptófano, que eu já falei para vocês, que eu tenho Eu tenho aquela doença que se chama encefalopatia hepática, que eu tenho aumento de triptófano, porque o fígado se fez incapaz, e é uma doença que deixa a pessoa completamente insana, fica louca. Surta, por causa que o sistema nervoso dela está produzindo neurotransmissor falso. Porque ele tem a propensão de pegar o triptófano para poder fazer os neurotransmissores que ele usaria outra substância para poder fazer. E a pessoa literalmente surta. Ela vê coisas que a gente não vê, ela fala... Você acha que tem esquizofrenia? Não, mas é problema. Isso é falando que hepática, tá? Muito louco. A barreira hematoencefálica, pessoal. Então, a barreira hematoencefálica, olha só, peguei uma imagem maravilhosa para poder ver isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a barreira hematoencefálica, ela vai ser da mesma forma que a gente tinha visto a membrana respiratória, é mais ou menos no mesmo estilo. Porque ela vai ter estruturas que tem que atravessar para poder chegar no cérebro. Estruturas que tem que atravessar para poder chegar na luz do vaso sanguíneo. Então, o que acontece? Eu vou pegar da luz do vaso sanguíneo, eu tenho que passar pelas células endoteliais, passar pela membrana basal, passar pelo astrocisto, passar pela micróglia, para chegar no cérebro. O que acontece? Então, olha só, aqui é bem interessante, eu até botei no mata-burro aqui, para quem quiser depois dar uma olhada. O que aconteceu? O Paul Ehrlich, o que aconteceu? Ele injetou azul de anilina no ratinho, para ver o que ia acontecer. Ele percebeu que o corpo todo do ratinho se tingiu com azul de anilina, menos o cérebro. E aí ele, lá em 1885, ele disse assim, rapaz, acho que deve ter alguma coisa que está impedindo essa substância de chegar no cérebro. Ele foi o primeiro a fazer esse planteamento, vamos dizer assim, né? Colocar essa ideia no pessoal. Aí o pessoal riu da cara dele, tá ficando doido e tal. Mas depois, mais tarde, se viu que ele tinha fundamento. O que passa nessa barreira? Na verdade, ela é, como a gente diz, é uma barreira que ela basicamente é o quê? Eu acho que eu coloquei até aqui. Bom, essa barreira, a função da barreira hematoencefálica é basicamente o quê? Impedir o passo de substâncias tóxicas. Então, substâncias tóxicas não vai passar nem fodendo, tá? Só se tiver uma concentração muito alta. Se tiver uma concentração muito alta, pode ser que passe, tá? E aí permite o passo de quê? De oxigênio e nutrientes. De oxigênio e nutrientes passa, com certeza. Agora, isso aqui, a barreira hematoencefálica, ela também vai ser um obstáculo para fármacos. Então, vou explicar para vocês o que é isso. Por exemplo, você já ouviu falar de Taenia solium, Taenia saginata? Pronto. A Taenia solium é a do porco, a saginata do boi. A solium, o que acontece? Você sabe que tem os proglótides, que a solium, ela tem aquelas garradeiras que ela se prende no intestino e joga os cistos na circulação sanguínea e ele pode ir para vários lugares, né? Inclusive tem um episódio do Dr. House, que eu sugiro que vocês assistam, depois eu vou mandar, que o Dr. House conseguiu fazer o diagnóstico de neurocistercose porque um dos cistos estava na coxa da pessoa. Ele pediu, faz o raio-x da coxa que a gente vai ver um cisto do parasita na coxa, porque a predileção dele é ir para ali. Ele pode ir para uma localização errática? Pode. E daí depois ele foi... Hã? Porque adivinha, ele vai para a coxa, porque quando tu come a coxa do porco, adivinha, tá lá. É o lugar onde vai se disseminar mais rápido. Ele gosta do lugar. É o lugar da carne. Nossa, e ele identifica. E aí o Dr. House, num dos episódios lá, ele pegou e falou assim, tira raio-x da coxa. Aí pronto, ele fez o raio-x, pronto, aí visualizou lá o cisto. No meio dos músculos. Fica entre os músculos. Tá? Então, o que acontece? Tudo isso e é obstáculo para fármaco. Por que eu estou falando disso? Porque, por exemplo, se a pessoa tem um parasita no sistema nervoso central, tipo a Taenia solium, o que vai acontecer? É muito difícil dar algum medicamento que atue lá, porque o medicamento que eu der, ele vai ter dificuldade para atravessar a barreira hematoencefálica. Então, para eu conseguir concentrações óptimas, para ele conseguir atuar sobre esse parasita, eu preciso do quê? Eu preciso aumentar a dose a um nível bem perigoso, a um nível que eu possa fazer dano renal. Então, por isso que é muito complicado. Tipo assim, você administrar qualquer coisa, tendo em vista que vai ter que passar pela barreira hematoencefálica.
tomar uma injeção? É muito complicado, porque qualquer substância que você adicionar no líquido cérebro raquídeo, você está aumentando a pressão intracraniana. Então, você não faz isso. Exatamente. Tá? Assim, só para repetir a pergunta que a Kel fez, tem alguma substância que eu posso colocar no líquido cérebro raquídeo? E aí, em geral, não, porque se qualquer coisa que eu acrescentar no líquido cérebro raquídeo, eu vou ter um aumento da pressão intracraniana e eu posso piorar a situação, certo? Bom, meus amiguinhos, por hoje é só pessoal, tá? A gente falou bastante aqui de sistema nervoso. Vocês viram que eu dediquei bastante para que essa aula ficasse mais completa ainda, baseado nas perguntas que as professoras estavam fazendo das guias. É isso, conseguimos revisar todo o conteúdo da prova essa semana, que a gente já tinha dado sistema endócrino, aí viu uma pancada de coisa hoje, mais sistema nervoso. O que eu recomendo para vocês? Boa sorte. Porque vocês sabem que a partir de agora a gente vai só tirar dúvidas pontuais, certo? E depois a gente conversa como é que a gente vai fazer durante a próxima semana, tá bom? Eu não sei se de repente a gente repete as mesmas aulas, se a gente faz alguma coisa, mas enfim, eu vou entrar em contato com vocês e a gente entra num consenso, tá bom? Falou! Esse negócio seu de pronto, já demos todo o conteúdo da parcial do coração. Falou, Major. Deixa eu ver aqui.